Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre a mente cauterizada. Quem nunca viu uma pessoa morta? Uma pessoa morta, você toca nela, não é? Enfim, e ela não sente nada. E na vida espiritual é mais ou menos assim, entende? Quando a nossa mente ela fica cauterizada, nós perdemos todo o senso, ou bom senso, ou consenso da vida espiritual. Ou seja, a vida espiritual ela fica neutra, entende? Ela não funciona mais. A pessoa está ali no meio, mas ela está com a mente cauterizada, ela já não consegue mais discernir, ela não consegue mais perceber, ela não consegue mais entender os valores espirituais e os princípios espirituais. Eles são todos quebrados. Para essas pessoas realmente é muito difícil elas, digamos assim, se reavivar, voltar ao primeiro amor, ter novamente a consciência espiritual, não é? E andar, claro, não é, de uma forma digna diante de Deus. É muito difícil. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Quando que se inicia essa questão da cauterização da mente? Isso se inicia, pessoal, quando nós nos habituamos novamente a práticas do pecado de uma forma contumaz, sabe? A pessoa peca uma primeira vez, aí peca uma segunda, não aconteceu nada. E realmente, na maioria das pessoas não acontece nada. E por quê? Porque há o juízo de Deus, só que o juízo de Deus é algo futuro. Algumas pessoas, Deus trata de uma forma diferente, não é? Ou seja, muitas vezes Deus traz a consciência de volta, né, àquela pessoa, mas tem pessoas que muitas vezes vão colher aquele fruto, mas sofrem, padecem, batem cabeça, mas elas não conseguem, sabe, voltar àquela consciência que elas precisam de Deus, que elas precisam de uma transformação, precisam muitas vezes de uma libertação, e elas continuam naqueles hábitos, pecando, e ela acha que não está pecando. Por quê? Porque ela está morta espiritualmente, ela não consegue discernir mais, ou seja, ela se tornou uma pessoa insensível às coisas de Deus, sabe? É sobre esse assunto que eu quero aqui falar com vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, claro. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, para vocês assinar o canal, pode ser? Assine o canal, viu? Se possível, e ative as notificações. Vamos aqui para a palavra está aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo... Qual o versículo? Eu me perdi aqui. Ah, meu Deus, me ajude. Eita, Jesus, me ajude. Capítulo 4, e o versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então a gente observa aqui, né, na época já tinha gente proibindo o casamento, na época, há mais de 2000 anos atrás, não é? E pessoas que Paulo estava falando aqui, ele estava falando de pessoas, ele estava escrevendo aqui a Timóteo, né? Timóteo foi um discípulo de Paulo, né? Então ele já estava dizendo, já estava falando dos problemas que tinha na época, né? Esses problemas de ideologia, já havia essa questão já ideológica naquela época, né? Isso desde do início da humanidade que existe, hoje está mais forte, né? Então ele está dizendo assim, que essas pessoas, né, que defendem ideologias, né, diversas, são pessoas que têm a consciência cauterizada. Consciência, a palavra o termo consciência significa com conhecimento, ou seja, esse conhecimento ele não é só na vida cristã. Todo ser humano
certo? Ele tem essa capacidade, ele recebeu essa a consciência dentro dele. Ele tem a consciência dentro dele, ou seja, ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Porém, ele não tem atitude ele não toma atitude pelo certo. Por quê? Porque ele está prisioneiro dentro dele mesmo, sabe? E isso dificulta as pessoas a tomarem decisões que são corretas. Geralmente essas pessoas, elas optam por tomar decisões que são decisões que vão de encontro à palavra de Deus, entende? Elas tomam aquelas decisões que ela acha que é boa para ela, mas que está indo de encontro à palavra de Deus. E ela tem o certo por errado e o errado por certo, sabe? Ela não consegue mais discernir, entende? E aí o que acontece? Ela se torna uma pessoa convencida. Ela se torna uma pessoa convencida por isso, porque a consciência dela está cauterizada. Então ela acha que toda decisão que ela toma, ela é uma decisão correta, ou seja, ela não recorre mais à palavra de Deus para tomar decisões. Ela toma decisões por si mesma, segundo os engodos da sua alma, não é, da sua carne. E aí o que acontece é que muitos têm assim bate-cabeça, porque quando se toma decisão que está fora da palavra de Deus, geralmente a médio ou a longo prazo as pessoas vão ter, claro, né, o resultado das suas escolhas. É como diz a palavra, Tiago dizendo, aquilo que o homem plantar, claro, ele vai colher, entende? Então muitas pessoas tomam decisões que são decisões que vão justamente trazer no futuro, repercutir no futuro, na sua vida, muitas vezes no seu ministério, na sua casa, na sua família, de forma totalmente negativa, sabe? Então é muito importante a gente entender como é que está a nossa consciência hoje, não é? Essa consciência, ela se manifesta em decisões que nós tomamos, né? Muitas vezes até decisões políticas, né? As pessoas, às vezes, elas nem atentam para isso, mas a pessoa que está com a consciência cauterizada, ela até na questão de política, ela toma decisões erradas. Por quê? Porque ela já não tem mais princípios, ela não defende mais princípios, sabe? Princípios que eu digo, pessoal, os princípios que estão na palavra de Deus, sabe? Aí esses princípios estão, no caso, em relacionamentos, não é? Estão na vida espiritual como um todo, sabe? A questão da ética, sabe? Muitas questões aí entram e a pessoa já não tem mais aquela, digamos assim, aquele impulso e para tomar aquela decisão, sabe? Ela toma a decisão segundo aquilo que é a sua própria vontade, sabe? Para ela não interessa mais o que Deus diz sobre aquele assunto, né? Para ela o que interessa é o que ela pensa sobre aquele assunto, é aquilo que ela decide e ela tem aquilo como certo e como correto, justamente por isso. Paulo diz lá em Efésios, ele diz assim, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Ele está falando ali justamente desse reflexo da falta de consciência das pessoas, né? Que elas morrem espiritualmente, elas morrem espiritualmente. Muitas vezes elas não saem daquele meio, porque o meio que ela está espiritual é um meio que atrai as pessoas, não é? No entanto, ela precisa de um novo despertar, né? A gente vê aí, por exemplo, verdadeiras aberrações, né? Que esse canal, o canal Raiz aqui, não é para estar falando da vida de A, de B e de C, porque isso não me interessa e nem vai acrescentar nada na minha vida. Mas eu quero dizer para vocês, a gente vê pessoas que, quando elas estão com a consciência, digamos assim, cauterizada, elas já não conseguem mais, né, tomar decisões, ou seja, como eu já falei, decisões corretas. Ele vai para o fundo do poço, né? Ou seja, quem governa aquela pessoa agora é o pecado governa, mas ela não acha que o pecado vai lhe impedir na sua espiritualidade, né? E claro, na eternidade,
entrar na eternidade. Ela não acha que o pecado vai impedir ela de entrar na eternidade, não é? Porque ela está convencida, não é? Ela se convenceu de que ela vai entrar no céu, não é? Mesmo com as suas práticas e decisões que a palavra de Deus, no caso, reprovam, né? Então aí a gente vê várias pessoas, né, que muitas vezes foram até, né, da igreja, né, e aí elas foram, digamos assim, iludidas novamente, né? O laço veio, conseguiu laçar elas e elas hoje estão, como se diz, tendo atitudes totalmente, né, contrário a tudo aquilo que ela já um dia acreditou, defendeu e tudo mais, aquela coisa toda. E por que isso? Porque infelizmente faltou, não é, o princípio, a base principal na vida do ser humano. Claro que é o arrependimento, né? A gente vê isso, eu até gravei aqui um vídeo sobre isso, né? Sobre o arrependimento. O arrependimento é a base número 1 para o desenvolvimento e o entendimento da vida espiritual. Então muitas pessoas estão ali no meio, mas nem se arrependeram dos seus pecados, não sabem nem o que é confessar pecado, né? E elas continuam ali, e por isso que a consciência continua cauterizada, né? Ou seja, continua aquela consciência, elas têm dificuldade de perceber, de entender as revelações de Deus para a sua vida. Então o que acontece? Muitos não conseguem mais permanecer, né, no nosso meio e optam, né, para seguir a sua própria vida. E muitos não conseguem também entender a espiritualidade, mas continuam no nosso meio, né? Continuam no nosso meio porque, como se diz, é como se Deus estivesse dando uma nova chance, uma nova oportunidade para aquela pessoa. Enquanto que outros já vazam, já vão viver a sua vida devassa, não é? E nós temos isso, e nós temos aí, por exemplo, acontece muito isso na questão de pessoas, né, que cantavam, que, enfim, que se destacaram no nosso meio e que, enfim, infelizmente, aquilo era manifestação, né, de um dom natural e que depois se manifestou, claro, toda uma consciência cauterizada e uma vida carnal pregressa. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.